Olá pessoal, aqui é o Alexandre e esse é o canal Ansiedade para Ansiosos. A minha ansiedade ela é a CID-10F41.1, ansiedade generalizada. Nós iremos falar sobre conversar e se manter no diálogo, porque falar até papagaio fala, mas é eficiente ou é só por falar? Porque pode até parecer simples, mas é onde os ansiosos têm a sua maior dificuldade. Antes de continuarmos, deixo claro que curtir e se inscrever ajuda e incentiva a trazer um conteúdo de qualidade e desde já eu já agradeço esse seu apoio. Em muitas fases da vida, o ansioso ele desiste, ele se fecha, ele acha chato e cansativo tanto esforço para se manter numa conversa e mesmo assim não atingir os padrões esperados, que nada mais são do que simplesmente só passar batido, não chamar atenção para o descontrole, ou como gosto de falar, ficar acelerado, fora do ritmo dos demais. Ouvir que interrompemos o tempo todo, que nós falamos demais, e se vai aparentar que o assunto do outro, a sua opinião ou como ele se sente não importa, são coisas cruéis, mas infelizmente verdade pelo ponto de vista deles. Se manter no raciocínio, não se deixar pensar em mais de um assunto ou não alternar assuntos rapidamente para o ansioso gera estresse, uma certa frustração e quase irrita, porque sozinhos ou acompanhados, ou culpado ou se distraindo, o turbilhão de pensamentos nunca para. Infelizmente, precisamos reconhecer também que ser ansioso traz algum tipo de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, ou DTH. O TDAH encontra morada em várias doenças, mas é na ansiedade que nós temos uma mistura perigosa e é preciso você manter sempre a atenção à sua falta de atenção. Entenda que qualquer falta de atenção misturada com a nossa impulsividade da ansiedade se torna uma bomba relógio. É melhor não se rotular de distraído e começar a ter mais foco na sua falta de atenção. Não se preocupe em perceber que tudo é muito conflitante para o ansioso. A sua ansiedade, ela vai participar da conversa. O que nós precisamos é ajustá-la para manter um certo ritmo e, claro, paciência própria. Se permita não ser tão duro consigo mesmo. Essa cobrança excessiva de se manter no controle pode irritar muito. Você deve continuar se cobrando. Precisa ser constante pensar em se controlar. Mas essa irritação também leva ao descontrole. A necessidade de falar ou vontade é um caso à parte. Estou falando dessa sensação que cresce em você e faz você interromper. Parar de falar, além de incomodar, em algum momento vai se tornar tão forte que falar será um ato quase involuntário. Parece que as palavras saem da sua boca na pressão, como um estouro, um rompante. E por dentro, falar e respirar parecem a mesma coisa, porque você não consegue fazer um sem fazer o outro. Inclusive, o déficit de atenção já se faz presente, porque quando queremos falar e a pessoa demora a terminar o que estava dizendo, nós começamos a parar de ouvir. Automaticamente, o cérebro começa a questionar o tempo que a outra pessoa está falando. Você literalmente se perde no assunto e apenas aguarda uma pausa na respiração da pessoa para poder interrompê-la, falando o que você precisava falar. A sensação de alívio por falar é real e pode fazer muito mal para o ansioso se não for saciada. Claro que parar para ouvir não é impossível para um ansioso, mas se isso gerar nele vontade de falar, seja por conhecer o assunto ou apenas para interromper com dúvidas, o processo de desconforto por se segurar para não falar começa. Nesse ponto, pessoal, não tem segredo, ou melhor, o segredo é a prática mesmo. Somente conversando com os outros, você vai conseguir, aos poucos, diminuir essas sensações ruins que é precisar falar e colocar para fora. Não estou querendo fazer parecer que vai acontecer uma única vez numa conversa essa sensação de não conseguir se conter para falar. Esse desconforto é constante e acontece em tempo real durante a conversa. A cada vez que a outra pessoa começa a falar, respondendo você, por exemplo, assim que você entende a frase, a explicação, você fica impaciente e já pensa em maneiras para interromper. Mas não me entenda mal, pensar em maneiras para interromper
É uma defesa automática e quase involuntária que fazemos. Quando a vontade de falar aumenta e começa a incomodar fisicamente, pensar em maneiras para interromper não é totalmente racional. Acontece tão rápido que você quase nunca parece ter controle. Praticando as suas conversas, faça um lembrete mental assim: se eu tirar o prazer das pessoas de conversar, as pessoas vão evitar falar comigo. Essa é uma constatação poderosa e faz a gente perceber o alívio que falar traz, que as outras pessoas também têm. E a diferença é apenas que em nós esse alívio, se não for saciado, ele gera dor e sofrimento físicos. Não vai adiantar aqui dizer que nós devemos fazer uma simulação do que nós iremos dizer, porque pensar no que nós vamos dizer é só o que nós fazemos. Inclusive, os assuntos conversados, eles não morrem, porque depois da conversa, você vai revisá-la pensando em quais momentos você deveria ter dito algo diferente, porque agora você observa que seria uma explicação melhor. Um transtorno de atenção clássico para o ansioso é ficar com a última conversa na cabeça. Não o entendimento dela, mas as interações. Você sempre fica com a sensação de não ter tido tempo maior para pensar nas suas respostas, porque depois, pensando nisso, você encontra respostas que, se você tivesse usado na conversa, explicaria melhor o que você estava querendo dizer. Uma coisa importante a ser dita é para você não pensar que é possível excluir o desconforto corporal de ser ansioso. Não dá. A vida do ansioso é aprender a tentar fazer esse desconforto atrapalhar menos. Apesar de não existir cura para a ansiedade, é totalmente possível encontrar acolhimento. O que realmente ajuda com a ansiedade é ter atenção. Se você expressa como você se sente a alguém, você ressignifica um pouco do que você sente e consegue ir se ajustando e lutando contra a sensação de querer ficar sozinho. Não reforce esse aspecto esquizofrênico do ansioso de conversar com os outros apenas dentro da nossa cabeça, emulando as respostas que a pessoa daria como se pudéssemos adivinhar a lógica das respostas. Essas conversas simuladas na sua cabeça servem para tentar se sair bem quando você for conversar com alguém. Não significa que você possui esquizofrenia. É só um aspecto do ansioso pensar demais e formular as respostas como se estivesse conversando com alguém dentro da sua cabeça. Mas substituir um diálogo real e conseguir se contentar dentro de si com a opção de se afastar das pessoas é um sintoma clássico de quem está próximo de ter crises de ansiedade cada vez mais sérias que ativam as síndromes dormentes que nós temos propensão a ter. A síndrome do pânico, por exemplo, associa essa confiança e o conforto que se afastar parece trazer e reforça que conviver com os outros gera sofrimento, traz descontrole corporal e agonia. Mas isso é viver com medo. O desespero pela perda de controle te fará crer que a ansiedade do pânico é um alívio, que ela está lhe ajudando, e isso não é verdade. Bom, pessoal, um breve resumo deve começar por um convite. Convide a sua ansiedade para a conversa. Não existe forma de desligá-la, e ela vai aparecer de penetra. Aceitar que ela estará presente faz a conversa fluir com você se preocupando com os seus aspectos e não preso à negação de tentar suprimi-la. Pensar demais em assuntos variados enquanto tenta pensar em apenas um sempre gera estresse. Te fará sentir quietação, vem um certo nervosismo, e o controle que você exerce em si mesmo para não interromper falando ou falar pouco diminui. Se você reconhecer esse mecanismo de pensar em tudo ao mesmo tempo, antes de cada conversa, você pode tentar se forçar a exercer foco no que vai ser dito e, aos poucos, forçar seu cérebro a se manter mais tempo sem a interrupção de pensamentos diferentes do assunto. Apenas aviso que essa necessidade de falar, essa compulsão, essa vontade, ela não irá desaparecer porque você está conseguindo focar mais em apenas um assunto dentro da sua cabeça. Se você tentar reprimir muito a compulsão de falar, você vai ficar ofegante e o desconforto piora. Um bom mecanismo nessa hora é a honestidade. Verbalize no início da interrupção ou no seu monólogo
que você precisa falar. Lembre-se que as pessoas não conseguem sentir seu desconforto por dentro. Trabalhe essa honestidade dizendo frases como, por exemplo, estava me segurando, cara, então. Ou, nossa, eu precisava muito falar. Ou, puxa, posso te interromper? Ou, sem querer te cortar? Ou, posso falar rápido uma coisa? Porque apenas interromper gera atrito. Se você introduzir uma frase de aviso ou pedindo permissão, isso pode até irritar um pouco a outra pessoa, mas a educação e o protocolo ditam que você terá permissão de falar. Inclusive, enquanto você está falando, se você usar a frase "já estou concluindo" ou "deixa só eu terminar, por favor", você passa a impressão que o que você diz não é falar muito, que tinha começo, tinha meio e tem fim. Podem até achar que você não explica de forma rápida, mas não vão achar que você não consegue parar de falar. Ter uma boa conversa não irá fazer você deixar de pensar nela em como poderia ter feito diferente. O nosso propósito tem que ser assumir que o que nós temos que fazer é incomodar menos, que não podemos deixar que a conversa seja desagradável para outra pessoa. Para isso, basta que sejamos mais generosos conosco, aumentando nosso limite de paciência com nós mesmos. Bom, pessoal, chegamos ao fim, mas nada impede que nós voltemos a esse assunto em novos vídeos. Para isso, comente o que você achou, me deixe saber se eu esqueci de comentar algo. A sua participação ela é muito importante. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar nossos vídeos. Eu não esqueci de fazer o vídeo sobre felicidade. Acontece que eu estou buscando documentação técnica para ter um conteúdo de mais qualidade. Até lá, pessoal!